Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Então estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos trabalhar então o capítulo 4 de Dawkins, a máquina gênica. Esse texto foi trabalhado já na quinta-feira passada. Eu tinha feito um vídeo que eu tinha postado e algum problema aconteceu aqui, que eu perdi o vídeo, eu perdi vários outros arquivos, então eu tô tendo que gravar de novo. Então, vou gravar esse primeiro vídeo falando até o momento que nós trabalhamos na última aula. E logo em seguida gravarei um segundo vídeo referente à continuidade desse texto Máquina Gênica. Mas vamos lá então. O texto, capítulo 4 de Dawkins, ele coloca o nome de máquina gênica. E ele vem falar que nós somos uma máquina de sobrevivência, e essa máquina de sobrevivência ela tem uma única grande função. Essa função é transportar os genes, ou seja, nós somos agentes transportadores passivos desse gene. Nós temos a função, o nosso único objetivo, o objetivo dessa grande máquina, né, ao qual ele se refere a nós seres humanos, ou os animais, qualquer organismo vivo. A nossa função é carregar a nossa condição genética, né, nascer com ela, cuidar dela, garantir a sobrevivência dela, garantir a reprodução, ou seja, a passagem dessa genética para frente, e acabou o nosso objetivo. Então, nós estamos aqui apenas para transportar. Quanto melhor for esse transporte, maior a garantia de conquistar e chegar a esse objetivo final, que é transportar o gene, né? E aí ele vai falar que todos são transportes. Cada organismo vivo encontrou a sua forma de conseguir fazer esse transporte da melhor forma. Alguns buscam, vamos pensar no reino vegetal, né, que ele utiliza muito o reino vegetal como exemplo. O reino vegetal ele transporta na medida que esse organismo vivo ele aprende técnicas que faz com que consiga sobreviver. Vamos pensar uma plantinha que nasceu ali meio que numa sombra, sem querer, a semente ficou ali, ela ficou na sombra, mas logo perto tem o sol, ela se dirige, ela se entorta em direção à sombra, ao sol, desculpe, e assim conseguindo garantir a sua sobrevivência. Isso é uma máquina gênica trabalhando, tentando garantir a sobrevivência. Nós, seres humanos, né, organismos vivos humanos, nós também procuramos as nossas formas de sobrevivência, através do alimento, da caça, da própria autoproteção. Então, nós estamos todos buscando esse processo, né? Ele compara o nosso corpo, né, com um grande computador, com uma grande máquina. Primeiro ele compara com uma máquina, ele fala que, por exemplo, as máquinas, elas precisam de todos os seus mecanismos, abraçadeiras, a bateria, ela precisa de parafuso, engrenagem, correia, correntes, filtros de ar, filtros de óleo, ela precisa de vários equipamentos para que se mantenha atuante, trabalhando e fazendo a sua atividade, a sua tarefa. Nós, seres humanos, também estamos dentro deste processo. Nós, seres humanos, nós temos dentro dessa nossa máquina, e essa máquina, ela precisa de uma força, de algo que faça com que ela produza alguma coisa. Então, ele vai falar assim, que a nossa máquina gênica, ela tem a função de guardar esse gene, transportar esse gene e passar para frente esse gene. A outra grande vantagem dessa máquina, então, é o que nós temos, que nós produzimos, são músculos. São os nossos músculos que nos permitem a nos locomover, permite com que a gente vá à frente, que a gente se movimente, pegue objetos, faça coisas ao nosso redor. E é esse músculo, então, que é como se fosse o manipulador dos nossos comportamentos, né? Uma outra coisa que ele fala é que os nossos comportamentos, graças a esses músculos, eles produzem comportamentos que são reversíveis e repetitivos.
Uma planta, por exemplo, uma vez que ela cresce, ela não pode falar assim, ah, não gostei de crescer para esse lado, vou encolher e vou voltar e crescer para o outro lado. Ela cresceu, ela foi, e ela foi naquela direção. Agora, o ser humano, o homem, ele pode adquirir novos comportamentos, modificar esses comportamentos, repetir se trouxer algum tipo de vantagem. Então, a movimentação e os músculos são duas fontes importantíssimas para a manutenção e sobrevivência dessa máquina e, na realidade, para o transporte desse gene. Né? Então, é esse músculo, essa musculatura que permite o movimento e a avaliação dos riscos que ele pode ou que ele deve ou não correr para conseguir conquistar a sua sobrevivência. Por exemplo, se nós precisarmos tomar água e o local onde a água se encontra é um local de risco para a nossa sobrevivência, a nossa musculatura, a nossa compreensão, o nosso aprendizado vai fazer com que eu analise os riscos, veja se vale a pena, se eu devo ir agora, se eu devo esperar ter muita sede para ir e colocar então uma única vez a minha máquina gênica em risco, ou se eu devo ir várias vezes devagarzinho para estar sempre vigilante dos perigos e dessa forma colocar a minha máquina genética mais vezes em risco. Então é essa condição que me permite ou que me garante a minha melhor sobrevivência em comparação a outros organismos vivos, né? O autor ele vem falar que a nossa unidade fundamental biológica, a mais importante, são os nossos, é a nossa célula nervosa ou o nosso neurônio, né? Essa é a nossa unidade de processamento mais sofisticada que nós temos, são os nossos neurônios. Então, assim como um computador tem os seus transistor e é ele quem é o responsável pela transmissão, armazenamento das mensagens que um computador vai receber e replicar, nós temos os nossos neurônios. Né? É uma unidade de processamento muito sofisticada. Em um único neurônio nós podemos ter dezenas de milhares de conexões. Embora o seu tamanho seja muito pequeno, ele consegue ter uma capacidade muito grande de conexões. Hoje nós temos em média pelo nosso corpo inteiro, aproximadamente 10 bilhões de neurônios, né? Então, as plantas, por exemplo, elas não precisam de neurônio porque elas não se movimentam. Por que nós precisamos desses neurônios? Porque nós temos a movimentação, nós temos a nossa musculatura. E por conta de sermos mais complexos nas nossas constituições biológicas, nós também precisamos de unidades de processamentos biológicos complexos também, né? Então, esses neurônios eles são compostos, são células, né, que são compostas basicamente de um núcleo e de cromossomos, são finas membranas muito longas e que elas são semelhantes a pequenos fios, né? Esses fios, apresentam um fio particularmente longo, chamado axônio. A sua estrutura é microscópica e o comprimento pode atingir até mais de 1 metro, né? Os axônios, eles costumam, então, a se organizarem em feixes, e esses feixes, quando eles são grossos, são cabos grossos, nós chamamos eles de nervos, e quando eles são mais finos, nós podemos identificá-los como gânglios, né? A função, então, desses axônios é ligar um ponto do corpo ao outro, levando dessa forma a mensagem de um lado para o outro e transformando aquilo em comportamento, em funções, né? Ele, então, repetindo só o que eu já havia dito agora há pouquinho,
Essas funções, as funções de um neurônio são análogas, então, entre o cérebro, o neurônio em funcionamento, nós podemos pensar que ele tem um comportamento análogo ao de um computador. O computador, ele processa as informações, transmite as informações e diz o que deve ser feito, através dos inputs e através dos outputs. Então, quando há a entrada do que deve ser feito e depois a saída, da mesma forma acontece com o cérebro, né? A contribuição prática do cérebro para o processo da macrosobrevivência é o controle e a coordenação das contrações musculares. Então, é esse cérebro que vai conduzir e coordenar quais são os comportamentos que essa máquina vai ter, quais são os comportamentos que essa máquina vai adotar para que ela possa garantir a sua sobrevivência, né? Por isso nós precisamos do cérebro, dos neurônios, para que seja calculado os riscos de utilização, né? Para que vale a pena justificar o gasto de energia, o dispêndio de energia. Então, são esses cálculos que vão informar, vão trazer a precisão de qual comportamento deve ou não deve ser feito, né? Então, a natureza, com isso, ela acabou favorecendo, na realidade, os animais que possuíam desenvolvidos órgãos sensoriais. Isso é extremamente importante, os órgãos sensoriais, porque são os órgãos sensoriais que fazem com que o indivíduo não apenas manipule o seu comportamento. Estou com fome, vou comer. Estou com sede, vou beber. Mas e as sensações? Então, o fato de indivíduos terem sensação de fome e sensação de sede é o que faz com que ele garanta melhor a sua sobrevivência. Ou ele escute, ele perceba os riscos que estão à sua volta, ou ele sinta o cheiro através do seu faro de outros animais, ou até mesmo de um animal morto, para que ele possa se alimentar. É o visual que faz com que ele enxergue o que tem ao seu redor, né? Então, Dawkins acredita que tenha havido, em alguma época, em que os órgãos do sentido se comunicavam mais ou menos diretamente com os músculos, né? Então, não existiam os neurônios, eram os órgãos dos sentidos que iam lá e mandava para os músculos, né, as informações. Isso é uma teoria antiga, né? Mas para alcançar as relações mais complexas entre o meio externo e as respostas satisfatórias, então surgiu a necessidade de algum tipo de cérebro como intermediário. Então, o cérebro é um intermediário entre as nossas sensações e os nossos comportamentos, deste modo, então, a movimentação dos nossos músculos. Para a nossa primeira aula da máquina gênica é isso. Para não fazer muita confusão com vocês, eu vou gravar agora um segundo vídeo para a segunda parte desse capítulo máquina gênica. A atividadezinha eu já deixei já na quinta-feira lá o questionário para vocês com relação à atividade que era proposta. E hoje, logo em seguida, vou gravar agora o segundo vídeo, já deixando também a atividade proposta para a nossa aula de hoje. Ok? Um grande abraço a todos e até mais.